Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar falando com vocês. E a pergunta que eu coloco de início é: você gostaria de saber o que rola de curioso quando eu uso as danças circulares como ingrediente protagonista ativo para produzir dinâmicas de grupo nos treinamentos corporativos? Então, se você tem essa curiosidade, fica comigo que esse vídeo foi feito para você. Fala, galera, tudo bem com você? Eu sou Sérgio Nagel, bem-vindo você que me conhece e que já vem caminhando junto comigo há tanto tempo. E bem-vindo também você que chegou agora e é um prazer e uma alegria gravar esse vídeo para você, para todos vocês, no dia de hoje. Esse é mais um vídeo, mais uma aula dentro da série Fábrica Criativa de Treinamentos. E é importante que eu faça essa nota, essa observação. Isso aqui é um vídeo aula, não é um vídeo rápido de dicas, né? Eu aprendi quando fazia engenharia. Eu vou contar uma história para você entender e eu contextualizar por que eu estou falando isso para você. Eu nunca fui um bom aluno. Desde criança eu não gostava de estudar. Eu não aprendia muito bem as coisas porque eu tinha muita dificuldade de decorar as coisas. Quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer engenharia e logo no primeiro semestre, com todas essas dificuldades de não guardar as coisas, ter dificuldade de estudar, eu ganhei o presente de um professor. Ele disse para mim o seguinte, não para mim, mas para a turma: engenheiro, ele não decora a fórmula. O bom engenheiro é aquele que deduz a fórmula. O que ele queria dizer com isso? Que quando a gente aprende a criar a fórmula a partir dos dados do problema, nós nos tornamos um engenheiro melhor. E essa é a ideia aqui. Eu não quero passar dicas, eu não quero que você decore, né, as coisas que eu tenho a dizer, e eu tenho bastante coisa a dizer. Mas o meu intuito é que você, à medida que você vá ouvindo as histórias que eu tenho para contar, as curiosidades, isso sirva de insight para você e você consiga deduzir, a partir das ideias que você vai ter, né, deduzir a resolução dos problemas que você tem e que enfrenta como educador corporativo dentro das empresas e na hora de criar os seus treinamentos. Então, a intenção é bem essa, né? Que você consiga pegar o que eu vou falar e usar para você. Então, isso não vai ser um vídeo aula, um vídeo curto, ele vai ser longo, eu não vou medir tempo aqui. Por isso, eu posso dizer para você o seguinte, como recomendação: você pode assistir esse vídeo todo, e seria muito legal que você fizesse isso, mas também você pode ir vendo aos pedacinhos, e isso também vai ser muito bom para todos nós, para mim e para você. Para mim, porque essa é a minha missão, é a vontade que eu tenho de passar o meu conhecimento, compartilhar e contribuir com todo mundo. E para você, com certeza, se você partir do princípio que você vai deduzir as coisas e não pegar a dica e usar in natura o que eu falar, isso também vai ser bom para você. Nesse vídeo, né, eu sou instrutor corporativo há 30 anos. Mas nesse vídeo eu vou atuar no papel de personal trainer de educadores corporativos, que é o que eu faço durante as minhas mentorias para desenvolver treinadores corporativos, né, criativos, né? Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu já falei para você, eu trabalho com treinamento dentro das empresas há mais de 30 anos. E a partir de 2008, eu adotei as danças circulares
como um ingrediente protagonista ativo para produzir dinâmicas de grupo. Se você quer conhecer um pouquinho sobre o que eu falo sobre danças circulares, eu vou deixar o card aí em cima, você pode ver, e aí é um vídeo também, uma videoaula, que eu explico a minha visão da dança circular e a aplicação dela, ok? Então, a partir de 2008, eu comecei a usar as danças circulares. E para isso, para poder usar as danças circulares de uma forma a levar as danças circulares, não para dançar as danças circulares dentro da empresa, mas para usar as danças circulares, eu criei um método e eu batizei esse método de palestra em roda. Em 2015, então de 2008 a 2015 eu consolidei, eu fui elaborando o método e em 2015 eu consolidei esse método num livro que eu dei o nome de Quem Não Muda Dança, Danças Circulares, a ferramenta que faltava para criar treinamentos poderosos. Então é uma metodologia que está colocada num livro, né? O tema que eu quero discutir nesse vídeo é exatamente isso. Quais são as curiosidades dos meus bastidores para a aplicação do método palestra em roda? Então eu vou falar sobre, a primeira parte vai ser sobre os mitos das danças circulares, né? Segundo, o que acontece de inusitado toda vez que eu entro numa empresa e mesmo com todo o material que eu tenho de demonstração, no momento da venda é muito interessante porque as coisas mais ou menos se repetem, né? As reações são muito parecidas. Depois eu vou falar um pouco sobre o momento da execução, o que acontece durante a execução do palestra em roda. E, no final, alguns depoimentos para vocês terem uma ideia de como as pessoas se sentem ao fazerem ou participarem do treinamento modelado pelo método palestra em roda. Então, vamos começar com os mitos. Primeira coisa, quando eu falo de dança circular dentro das empresas, as pessoas com quem eu estou dialogando quase sempre têm uma ideia de que dança circular é coisa de mulher, ou é coisa de criança, ou é coisa de índio, ou é coisa de idoso. E eles não estão errados. O problema é que não é só para isso que serve, não é uma coisa que serve para isso. Você pode aplicar como você quiser. Então você pode realmente usar, as mulheres usam a dança circular, pode ser aplicado com crianças, professoras trabalham com crianças, é um tipo de dança que índio realmente faz, a dança circular, os índios dançam em roda, e é uma grande ferramenta para trabalhar com idosos, né? Dentro de um mecanismo de melhoria de vida das pessoas, né? Só que depende, então não é coisa de mulher, criança, índio ou idoso, depende da aplicação. Segundo mito que as pessoas falam quando eu apresento a ideia do palestra em roda é que homem não dança, né? Aplicar a dança circular dentro da empresa vai como treinamento, como fator de treinamento, não vai dar liga, porque homem não dança, homem não é verdade. De 2008 até hoje, né, eu tenho quase 1.000 treinamentos realizados, mais ou menos, para mais ou para menos, 10%. E você pode ter certeza, eu tenho turmas só de homens e mulheres e só mulher. E a forma com que as pessoas recebem a dança circular no formato de dinâmica é semelhante, funciona para todo mundo. Então, isso é um grande mito, que o homem não vai aderir ao treinamento no formato de dança circular. Coisa sagrada, né? Crenças e esperança são sentimentos muito fortes. E
isso não tem como negar, né? Tem povos que dizem que a vaca é sagrada e tem pessoas que creem que a dança circular é algo sagrado. Fora isso, é só uma dança, é uma ferramenta. Então ela pode ser usada de qualquer forma, não precisa ser usada de uma forma sagrada, nem meditativa. A dança circular pode ser usada como você queira usar, ela está pronta para ser trabalhada, ser usada. Para entretenimento. Então muitas pessoas creem que a dança circular, mesmo no formato de dinâmica de grupo, elas servem para que nós façamos uma abertura de um evento, ou um quebra-gelo num evento, ou para finalizar um evento. Né? Isso pode, claro que pode ser feito, mas não é só isso, não é uma coisa de entretenimento, não é para alegrar. Ela é alegre por natureza, mas não é para isso, né? Não necessariamente. Então, também não creiam que a dança circular se limita a ser uma peça de entretenimento. E a última, que todo mundo me pergunta, mas aqui ninguém sabe dançar, não tem coordenação. A última coisa que a dança circular é muito liberal, ela é para todo mundo, para todas as idades. E por quê? Porque a dança circular, a gente ensina os passos no momento de dançar. E isso vai dizer, mas se ensina, ninguém dança. Todo mundo dança. E essa é a vantagem da dança circular. Você ensina os passos, como é uma dança simples, né? uma dança muito simples. Existem as danças mais complexas, mas não precisa, né? A gente não precisa dessas danças complexas dentro das empresas para criar boas dinâmicas de grupo e criar bons treinamentos com elas. Então, não precisa saber dançar. A gente aprende a dançar na hora que vai fazer a dinâmica, né? Isso são mitos. Uma verdade que eu gosto muito de ressaltar é o seguinte: o Ministério da Saúde, em 2017, incorporou as danças circulares como prática nacional integrativa e complementar. Então, já o Ministério da Saúde já usa a dança circular para mulheres, para idosos, para doentes com problemas mentais. Eu tenho até medo de usar termos assim e ser mal interpretado, porque eu não sei como diz de forma corretamente, politicamente correta. Me desculpe se eu estiver falando bobagem, que eu não tenho a terminologia, mas ela é muito usada dentro do SUS, por exemplo, né? Dentro do Ministério da Saúde. Então, ela tem um valor terapêutico igual o yoga e a musicoterapia e as meditações. Dentro da empresa eu não uso nenhuma dessas formas. Eu uso como instrumento para desenvolvimento de grupos de líderes, trabalho uma harmonização do grupo, para o estudo de soft skills, ética. Então eu uso para outras coisas dentro da empresa. Conceito. Duas palavrinhas que podem atrapalhar muito o entendimento de qualquer pessoa quando está conversando. Uma chama-se conceito, outra chama-se definição. O que é conceito? Conceito é dar a sua opinião, é dizer o que uma coisa é na sua visão. Então você pode dizer que uma coisa é, e você tem direito a dizer, explicar a coisa de qualquer forma, do seu jeito. Então, as danças circulares, existem centenas de conceituações. Existem centenas de conceituações. Né? Por exemplo, que eu peguei justamente lá né, como eu falei, da portaria 849, ele apresenta esse conceito, né? Que isso é o conceito, é como eles enxergaram e colocaram no documento. Dança circular é uma prática de dança em roda, tradicional e contemporânea, originária de diferentes culturas, que favorece a aprendizagem e a interconexão harmoniosa entre os participantes. Os indivíduos dançam juntos em círculo
e aos poucos começam a internalizar os movimentos, liberar a mente, o coração, o corpo e o espírito. Por meio do ritmo, da melodia e dos movimentos delicados e profundos, os integrantes da roda são estimulados a respeitar, aceitar e honrar a diversidade. Tudo bem, esse é um conceito. É a forma com que eles viram, tem muito de verdade e muito do pensamento deles do que é. Agora, a segunda palavra, que é muito importante e que vai ser o diferencial de tudo, chama-se definição. Por exemplo, o que eu quero dizer é assim, vamos dizer que eu diga para você, eu gosto muito de manga. E aí outra pessoa com quem eu estou conversando diz, sinceramente, eu não gosto de manga. Como que você não gosta de manga? Manga é um troço tão bom, é ótimo. Não, eu não gosto, me incomoda. Aí você vai ver do que nós estamos falando. Eu estou falando da fruta manga e a pessoa com quem eu estou falando entendeu o que eu estou falando da manga de roupa. Então, é importante o conceito e é mais importante a definição. E o que é definição? A definição pega os conceitos e ela delimita esses conceitos, estabelecendo parâmetros de forma que é impossível que algo seja confundido com outra coisa. Porque se você pegar o conceito, existem muitas coisas que acontecem e que podem ser confundidos com o que foi conceituado. Quando você cria uma definição, a ideia de definição é dizer assim, se eu vir alguma coisa com essa definição, eu sei que é uma dança circular. E vice-versa. Se eu vir pessoas fazendo dança circular, eu sei que essa é a definição. E qual é a definição? A definição. Uma dança que se dança com os pés e de mãos dadas, formando um círculo. Segue um padrão de passos, respeitando o ritmo ditado pela música. Tem muito do que aparece na conceituação. E existem centenas. Se você entrar na internet e procurar o que é dança circular, você vai ver uma série de conceitos. Mas se você ler o livro do criador, né, desse movimento, é assim que ele, eu já vou falar dele, né, já falo desse pensador, é assim que ele como ele define e como ele se comporta como coreógrafo, criando formas de dançar das danças circulares, né? Então, o que acontece? É onde eu apresento a vida de Bernardo Vozin, no vídeo que eu deixei para você no card, né? Não é nesse vídeo, no outro. Também falo sobre. Então tem lá um pouco da história de Bernardo Vozin e que eu conto lá no outro vídeo. Agora vou falar sobre as curiosidades que acontecem na venda. O que acontece? Quando eu entro na empresa, por algum motivo, ou pessoalmente, né? Quando era antes da pandemia e agora, quando que é mais virtual, não importa, também é virtual às vezes pela distância, antes de eu viajar para fazer o treinamento presencialmente, e eu converso com alguém representante do contratante, ou da empresa contratante, o que acontece nesse momento? E aí acontecem coisas interessantes. Primeiro, quando eu digo que as pessoas, durante o treinamento, quando eu uso as danças circulares, não usam o celular, ou seja, eu consigo, através do método Palestra em Roda, reter a atenção do participante do começo ao fim do evento. Do começo ao fim. Não há momento em que ele possa pensar no antes e no depois do treinamento, né? Ele fica 100% no aqui e agora, né? Quando eu falo isso, as pessoas meio que desconfiam, porque, em geral, abre-se um treinamento, né? E aí, naquele momento, o focalizador, o treinador, né? Ele consegue reter a atenção, mas logo depois
As pessoas usam o telefone celular e se distraem e se levantam para tomar cafezinho, né? As pessoas já estão acostumadas a isso, e quando eu digo, olha, as pessoas não usam celular, elas ficam entretidas, elas ficam retidas com a atenção focada o tempo todo, elas não acreditam. E eu trago aqui alguns exemplos, eu nem sempre fotografo, mas isso é muito comum. Nós temos um elemento da roda que chama centro da roda, porque como a dança é feita de mãos dadas, é preciso marcar o centro da roda para que a roda não se desloque. Então, se ela tem um centro, ela fica girando em torno desse centro. Se ela não tem um ponto, à medida que as pessoas vão dançando, a roda vai girando, vai se deslocando no espaço da dança, do treinamento. Então, existe esse elemento que a gente chama de centro da roda. E isso é que acontece em geral, né? As pessoas colocam os seus telefones no centro da roda, quando não, colocam numa mesa, ou deixam dentro da bolsa, ou da mochila, desligado. Mas esse é o ritual que acontece sempre. As pessoas prestam atenção e não ficam manuseando. Por quê? Porque elas estão fazendo uma dinâmica que exige estar com as mãos dadas o tempo todo. Então, isso é que acontece quando você usa a dança circular como ingrediente protagonista dinâmico, né, para criar as suas dinâmicas de grupo. Segunda coisa que as pessoas põem em dúvida, questionam, né, é quando eu digo assim, olha, não se preocupe, porque algumas empresas são formadas por homens, muitos homens, né, e poucas mulheres. E aí eu falo, não podemos fazer esse treinamento porque o homem participa na boa. E aí o que a representante do contratante faz? Pois não é possível, aqui é uma empresa com homens, como é que a pessoa vai dar a mão e vai se sentir constrangido e tudo mais? E isso que acontece na empresa, quando eu vou para o treinamento. Homens dançam, se dão as mãos, vencem qualquer tipo de obstáculo, porque a dança, na forma com que eu vou apresentando, conduz a isso. Então, são 1000 treinamentos onde, na maioria das vezes, tem muito mais homem do que mulheres, mas sempre é isso, né? Os homens dançam, entram e trabalham muito bem. E logo depois da primeira dinâmica, aí que acabou mesmo qualquer tipo de objeção, né? Não tem. Não precisa de apostila. Esse é uma dor de cabeça que, como que não vai ter apostila? Eu não sei eu trabalho com treinamentos há mais de 30 anos e antes eu participei de muito treinamento. Eu não sei você, mas eu nunca usei uma apostila depois, né? Distribui a apostila, a gente faz questão que as apostilas contenham miniatura dos slides e nunca mais se usa. Raramente. Eu não conheço pessoas a miúde, que se vão à apostila, ainda mais no treinamento que eu conduzo, que são treinamentos de harmonização de equipe, comportamentais, né? Não uso. Então, eu não preciso de apostila. Por que eu não preciso de apostila? Porque tudo o que acontece, a gente vai anotando na hora. O que emerge do grupo por causa da dinâmica que é aproveitado. Então não se dita nada. Isso é assim, esse é o... Não existe isso. O que nós extraímos do que nós vivenciamos. Isso que nós vivenciamos é o que vocês vivenciam dentro da empresa. Então, é isso que nós vamos anotar. E aí as pessoas pegam folhas de papel e anotam, e isso é o que basta para que as pessoas fiquem. Principalmente porque a retenção não é pela escrita, e sim pela emoção que ela sente ao receber aquela informação. Então, não há necessidade de apostila. Outra coisa que choca muito não precisa de mesa e cadeira. Tradicionalmente, nossa, isso é uma briga
né? Eu falo, não precisa, eu só preciso de uma sala vazia, sem nada, eu só preciso de uma caixa de som amplificada e mais nada, e pronto, está feito o nosso. Mas como que não precisa de mesa? Onde é que eles vão apoiar? Mas não tem apostila, então não tem que apoiar nada. Os exercícios são feitos, nós vamos ver aqui, sentados, todos sentam no chão, não precisa. É assim que as coisas acontecem. Ou eu preciso de um espaço vazio para comportar as pessoas, né? E as pessoas ou ficam sentadas me ouvindo, ou ficam de pé. Aí você vai dizer assim, mas as pessoas ficam de pé o tempo todo. 99% ou senta no chão, ou sentam-se, ou permanecem em pé. É lógico que existem pessoas que não podem sentar no chão e não podem ficar de pé. E aí surge uma ou duas cadeiras para essas pessoas. Mas não é necessário cadeira, porque a gente precisa do espaço vazio. Eu tenho muita foto, eu escolhi essa, mas poderia mostrar onde pessoas estão trabalhando no chão e as cadeiras estão empilhadas no fundo da sala. Tem o material a dar com pau, isso aí. Outra coisa que a representante do treinador fica agoniado. Como que você não vai usar multimídia? Você não vai usar slides? Não vai passar slide? Não tem slide, não preciso de multimídia. Por quê? Porque a gente trabalha apenas com flipchart. Não precisa, é só para registrar alguma coisa que aconteceu ou para eu fazer uns rabiscos sobre algum conceito que eu estou apresentando, né? Precisa conceituar alguma coisa, então eu uso o flipchart. Então tudo folha de papel, canetinha e flipchart. Muito flipchart, e é isso que dá. Depois pega aquelas folhas todas de flipchart, faz um rolinho e a pessoa leva e faz bom uso daquilo porque pertence à empresa. E o ponto crucial é quando eu falo que eu vou usar a dança circular. E aí, aí a pessoa, não, desiste, não vai dar, né? E aí, no começo era uma coisa muito difícil realmente, né? A pessoa, eu consegui convencer. Depois, com vídeos, filmes, e aí eu mostro que isso não tem. Hoje ficou bem mais fácil, mas no começo eu confesso que eu contei com muita boa vontade de pessoal de RH que acreditou em mim, me deu voto de confiança. E uma forma que eu sempre usei quando a coisa estava pegando, dizia, vamos fazer o seguinte, você me contrata, se as pessoas não gostarem, você não paga. E eu sempre recebi, nunca tive problema de receber. Então, dança circular na empresa é uma coisa viável, é uma coisa que funciona, é uma coisa que integra as pessoas e é muito uma ferramenta fantástica que pode ser usada. Olha um videozinho. Olá, como vai? Eu vou bem e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Olá, como vai? Eu vou bem e você vai bem também. Legal, 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 legal. Bom, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você se interessou por essa dança, é só deixar no comentário. Eu posso gravar um vídeo para você explicando como é que essa dança se faz. Posso te fornecer a música também. Só deixa aí no comentário. Eu gravo um vídeo, mando para você a música, a coreografia, e você vai entender. Você pode pensar assim, poxa, mas as pessoas só estão dançando. Não pense assim. Eu explico para você. Imagina chocolate, uma barra de chocolate em pó. Imagina chocolate. Muito bem. Você pode consumir o chocolate do jeito que ele é, chocolate. Então é alimento, ele faz bem, é gostoso, tem propriedades
nutricionais fantásticas. Então você pode consumir o chocolate. Porém, você também pode usar o chocolate como ingrediente protagonista ativo numa receita mais complexa. E aí você pega outros ingredientes e coloca o chocolate no meio e transforma o que era só chocolate num mousse de chocolate, num bolo de chocolate. O mousse é de chocolate, né? Ele não é de chocolate, porque tem outros ingredientes, vários outros ingredientes, mas como ele é o protagonista ativo, você diz, o bolo é de chocolate, a mousse é de chocolate. A mesma coisa você pode pensar na forma da dança circular. Você pode usar a dança circular como dança circular. E ela tem propriedades fantásticas, como integração, empatia, ela tem propriedades fantásticas. Agora, você pode pegar a dança circular e agregar numa receita, né, num método maior e criar uma dinâmica de grupo mais complexa. A dinâmica tem cara de dança circular, mas existem outros ingredientes que transformaram a dança numa coisa mais complexa e que se aproveita e potencializa a dança circular bem mais do que simplesmente dançar. Dançar já é fantástico, né? Mas aí eu crio um ambiente com uma série de ferramentas, de outras coisas que dão uma complexidade àquela dança circular e ela se transforma num mousse de dança circular, numa dinâmica de dança circular. Isso é que é muito importante que você atente, né? E mais uma coisa que é muito interessante, as danças circulares, o palestra em roda, ele funciona em grandes auditórios. Você pode, eu já fiz trabalhos com em palco com 2.000, 2.500 pessoas, né? Eu chamo as pessoas da plateia, nós formamos uma roda e aí eu faço a dinâmica, só que vira uma palestra show, porque além do que é falado, do que eu falo, né, ainda tem esse show das pessoas dançando, da música, é muito legal. Também pode ser usado. Pode ser usado em grandes grupos. Essa é a vantagem de você trabalhar a dança circular como dinâmica de grupo. Você pode trabalhar em grandes grupos e você pode trabalhar em pequenos grupos, né? Muitas vezes, uma dinâmica exige um número exato né? A própria dinâmica já diz, 20 pessoas, 15 pessoas. Aqui eu faço uma dinâmica com 6 pessoas. Porque a dança circular, né, esse ingrediente fantástico, me permite criar a dinâmica com 6 pessoas, né? E os resultados, né? Os resultados dentro da empresa são fantásticos, né? Por exemplo, quando as pessoas chegam no ambiente onde vai haver o treinamento, o que elas esperam? Mesa e cadeira, apostila, projetor multimídia, slides, né? Tudo isso elas esperam. O que elas encontram? Aquela sala vazia, com aqueles... Na hora elas não sabem ainda que será o centro da roda, mas com aquela rodinha no meio, né? No meio da sala, uma caixa de som e o meu computador e o flip chart. Então as pessoas ficam assim, quebra aquela resistência, porque a curiosidade é enorme. As pessoas, mas como que vai acontecer esse trabalho aqui? Como é que você vai conseguir fazer um treinamento, né, conosco, de liderança, desenvolvimento de equipe, assim, sem nada? Porque eu não preciso de nada. Nós não precisamos de nada. Quanto mais simples, quanto mais frugal for o treinamento, né, além dos custos serem baixos, né, de operação, é uma coisa que a gente leva conosco, porque o que vale é a emoção, o que faz a transformação é a emoção. A palavra tem 7% de poder de agir com as pessoas, o resto tudo é corporal, né? E
no Palestra em Roda, o que mais nós temos é corporal. Então, esse é o grande encantamento que as pessoas chegam e quebra-se essa expectativa. Nossa, como que vai acontecer? Segunda coisa que é muito interessante é que as pessoas chegam e, como elas não sabem se comportar, fica fácil para a gente conduzir, porque elas não têm um parâmetro do que vai acontecer, elas não sabem como vão se comportar, né? E existe uma diferença entre criar uma dinâmica com uma dança circular do que aplicar uma dinâmica tradicional. Por exemplo, eu já, antes da dança circular, quantas vezes eu chegava com uma dinâmica tradicional e um instrutor, um palestrante que tinha realizado um trabalho anteriormente, já tinha aplicado ou a mesma dinâmica ou algo muito semelhante. E aí eu me quebrava as pernas, porque como é que eu ia substituir? Porque normalmente uma dinâmica de grupo exige material, é caneta, é papel, é massinha de modelar, é balão, nossa, é uma série de coisas que você precisa ter em mãos para poder realizar a dinâmica. E uma vez realizada essa dinâmica, você perdeu a dinâmica, porque a pessoa sabe a resposta. Por exemplo, uma dinâmica que eu gosto muito de citar, muito simples, né? Simplória, inclusive, você entrega um balão de festa e um palito, né? E de repente todo mundo sai estourando o balão de todo mundo. Nunca mais você pode aplicar essa dinâmica num treinamento para as mesmas pessoas, não, se você for repetir esse treinamento dentro da empresa, porque as pessoas conhecem a resposta. Então, a reação das pessoas não vai ser a mesma, elas não vão estourar, sabem o que vão fazer. Então, isso não acontece com a dança circular. A pessoa faz aquela dança, aquela dinâmica com aquela dança e, interessantemente, ela volta a fazer o mesmo treinamento e vai ganhando conhecimento à medida que ela vai dominando aquela dinâmica. Quanto melhor ela marca a dança, mais ela aprende, mais ela observa, mais os aprendizados vão ficando mais intensos. Ao invés de você perder a dinâmica, você ganha mais conhecimento. Isso é outra observação muito interessante do uso da dança circular dentro dos treinamentos organizacionais. Isso é muito legal, né? E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Qual é a reação que as pessoas têm em função do treinamento vivido? Então, eu trouxe alguns depoimentos. Por quê? Porque já dizia Pierre Bourdieu, né? Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Vamos traduzir isso aqui, que a frase é bonita e é complexa. Por exemplo, quando eu digo meu treinamento é muito bom, como a distância social do objeto consagrado, que sou eu, então eu estou muito perto de mim mesmo. Então a eficácia desse depoimento, o meu treinamento é muito bom, é zero. Um depoimento da minha mãe, né, falando sobre o meu treinamento, como a minha mãe está muito próxima de mim também, quer dizer, a distância social entre mim e minha mãe é muito pequena, a eficácia também é pequena. Agora, quando alguém muito distante de mim fala alguma coisa sobre o treinamento, então a consagração desse treinamento se torna maior, amplifica. Então é muito mais legal você ouvir depoimentos de outras pessoas, das pessoas que participaram, do que propriamente eu ficar falando, como eu falei desde o início dessa aula. Então vamos ouvir alguns depoimentos. Isso eu pediria que você permanecesse, porque tem uma surpresinha no final. Você vai gostar de ver o vídeo até o final.
Cara, aqui, assustado, não sabia que tipo de treinamento que era, sabia que era um treinamento diferente, pelas informações que a gente procurou saber, que não era um treinamento como a gente já teve anteriormente. Observa que está todo mundo sentado, né? Acabou o treinamento, todo mundo sentado, jogado. E observa que o ambiente do treinamento é qualquer um. É qualquer espaço vazio. Então isso foi numa empresa automotiva e aí eles tinham uma casa. E aí tinha a garagem dessa casa. Era a garagem dessa casa. Essa casa servia para as pessoas se hospedarem, ficarem, pessoas que vinham de outros lugares do Brasil. E aí, como era uma cidade pequena do interior, para não ficar em hotel, que eles tinham uma casa com vários quartos, muito bem cuidado, né? E isso aí que você está vendo é a garagem dessa casa. Então, você pode usar a dança circular em qualquer ambiente. Em garagem, em almoxarifados. Nossa, você pode usar isso em qualquer lugar, em qualquer canto cabe. Não precisa ser em grandes... o espaço precisa ser grande, dependendo do tamanho da turma, né? Comporta de 10 pessoas a 150 pessoas. Você pode fazer um treinamento de 4 horas, 8 horas com 150 pessoas. Isso é um recurso que os treinamentos tradicionais são impossibilitados de fazer. Imagina levar material para todo mundo, né? Papelzinho, canetinha, bolinha, não funciona. Com a dança circular você consegue fazer a dinâmica com todo mundo. Então vamos lá, continuar aqui. Então eu cheguei com essa cara aqui, de assustado, não sabia como que era. Porém, agora estou indo embora com essa cara aqui, alegre e satisfeito com o que eu aprendi. Certo? Viu? Então, esse é o momento da avaliação. Também tem todo um charme aí a avaliação que eu faço. Gostei muito, estou saindo com essa carinha. Do tanto que eu gostei ontem do treinamento, que até cheguei em casa, procurei trabalhos dele para me aprofundar mais. Aí ontem cheguei lá na equipe, conversei com eles, expus para eles, passei o seu site para eles entrarem também para ver como que é importante eles ajudarem a gente, fazendo o papel deles, né? Aí foi isso. Legal. Eu cheguei com essa carinha aqui, que é uma carinha que eu vim o treinamento, na realidade, com aquela visão de mais técnica, mais slide e o que eu vou agregar. De técnica todo mundo passa na gente, a gente vai ser treinamento técnico. Então eu não vim com muito interesse, eu vim porque eu precisava participar, mas não sabia que ia agregar tanto. Então daí eu saí com essa carinha aqui, porque eu aprendi bastante. Vou não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal levar isso, que eu acho que é um aprendizado de vida que a gente aprendeu aqui. Eu fiquei bem feliz. Cheguei com essa carinha, porque quando eu soube que ia ter dança, eu sempre tive um problema com a dança, para mim sempre foi um fiasco. Então, eu achei que eu não ia conseguir, e agora estou saindo com essa aqui, porque eu percebi que muita coisa que a gente acha que não vai conseguir, a gente consegue. É uma questão de querer, você disse. Então eu percebi que eu consigo fazer muitas das coisas que eu acho que eu não consigo fazer. Então é isso aí que eu vou sair com esse aprendizado, para tentar e querer fazer porque eu consigo. Eu consigo. Eu cheguei com essa carinha aqui, cheia de expectativas com relação ao treinamento. E eu estou saindo com essa carinha aqui. Estou sendo feliz porque o treinamento me propôs tudo que é importante para a nossa vida profissional. Ele, como foi contado pelo Francis, ele faz a gente refletir em muitas atitudes e com isso a gente aprende a melhorar e implementar o que a gente aprendeu aqui no nosso dia a dia. Então vocês podem observar que nesse caso a avaliação foi feita todo mundo sentado. Mas o ambiente, essas cadeiras ficaram todas afastadas, você pode perceber que ela está tudo bagunçado, não tem mesa, a mesa está lá no fundo, né, encostada,
não se usa as cadeiras, mas como era um ambiente menor, né, as pessoas usaram a cadeira. Perceberam o tipo de reflexão que vem ao final do treinamento? Né? Então não precisa de apostila, não precisa de nada, as pessoas vão refletir e em função do que elas fazem, não tem pegadinha na dinâmica usando dança circular, não tem pegadinha, né? Aquela coisa que você induz a pessoa a fazer e depois diz, por que vocês fizeram? Eu não disse para vocês fazerem isso. Não tem pegadinha, a coisa é espontânea, é frugal, é orgânica, é biológica, né? As pessoas dançam porque dançam, nós dançamos, os nossos ancestrais dançam e nós dançamos o tempo todo. Apesar de não valorizarmos muito o corpo como corpo, né? Nós valorizamos mais a mente, pensamentos, mas o corpo é fundamental, né? Então, vamos para... Eu tenho centenas desses. Se vocês forem lá no YouTube, Palestra em Roda, vocês vão ver centenas de depoimentos iguais a esse. Vamos para o último aqui. Em roda, o que é isso, né? Como que ele vai conseguir dar uma palestra em roda pra gente? Porque é uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar, é uma coisa totalmente diferente do que a gente vê. Que é aquela palestra, o palestrante lá em cima falando um monte, e você já não aguenta nem mais ouvir o cara falar. E tô saindo feliz, porque eu vi que é uma metodologia diferente, mas que te chama para o assunto, faz você parar para refletir ali no movimento, na dança, né? Você para, você fala, mas você aprende muito mais do que você estando sentada com o palestrante lá falando. Né? A gente, como o pessoal está falando, cansado e tal. Você sai cansado, mas é um cansaço físico, não é um cansaço mental. Porque de uma palestra, muitas palestras, você sai com cansaço mental. Né? Observar o ambiente, todo mundo sentado no chão e as cadeiras, né? Lá no fundo da sala, as bolsas em cima, é assim que fica. As pessoas chegam e não entendem nada do que está acontecendo. E observou como é que é esse susto, como é que ele vai dar um treinamento, esse tal de palestra em roda, tudo vazio, sem mesa, sem cadeira. Essa é a reação. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho desse método, vai lá, por gentileza, no YouTube, Palestra em Roda. Tem muitos depoimentos, tem muito material para vocês pesquisarem, saberem mais sobre a utilização da dança circular dentro das empresas como dinâmica de grupo. Bem, era isso que eu preparei para você. Eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado a você a tomar alguma decisão, né? E agora vem o momento de eu pedir que você interaja com esse vídeo, dando seu like. Coloca comentários, coloca pedidos, interaja comigo, pode pedir tudo, eu vou responder, eu vou fazer vídeo, aquilo que você tiver interesse eu vou fazer, né? Mas principalmente nesse momento eu estou precisando crescer esse canal para que ele cresça, desabroche, dê muitos frutos e que essas informações sobre criatividade, sobre dança circular, sobre treinamento corporativo, que isso atinja muitas pessoas. Então, por favor, dá o seu like, compartilha, inscreva-se no canal, esse é o pedido que eu faço a você nesse momento. Foi um prazer, uma alegria enorme, né, gravar esse vídeo para você, né, e eu te desejo muita paz, muita saúde e que o seu dia seja magnífico. Forte abraço, até o próximo vídeo.